Então, Kleber, você estava falando da questão do café e tudo mais, e eu queria que você explicasse o que significa o selo de qualidade tipo exportação. O selo de qualidade tipo exportação é a qualidade do produto, né? Quando você vai exportar qualquer produto produzido no Brasil, significa que você vai fazer uma seleção da qualidade de acordo com o que você negociou com o comprador lá fora. Por exemplo, hoje nós temos uma exportação que está bastante em crescimento no Brasil, é a exportação de abacate. Ou seja, o comprador lá fora ele passa as medidas, o tipo de abacate que ele quer, aonde na produção ali do abacate dentro do produtor, lá onde você tem a colheita, você vai selecionar os melhores abacates de acordo com o que foi negociado para que você possa exportar este produto. Da mesma maneira, o café, você tem que selecionar os grãos de café, se ele vai mais verde, se ele vai ainda muito mais cru ou ele vai um pouco já torrado, e para você poder fazer essa exportação. Mas isso é uma pergunta muito interessante porque ela vem de encontro quando a gente conversa com os empresários brasileiros sobre a qualidade do produto. A primeira pergunta é, mas a qualidade do meu produto atende à qualidade do produto exigido lá fora? Eu sempre faço uma analogia com o produto chinês. A gente até estava comentando aqui sobre a questão de importação, então o produto chinês ele tem uma qualidade excepcional hoje? Não. Mas da mesma maneira que nós tivemos um avanço em toda essa tecnologia, os produtos brasileiros também acompanharam uma melhor qualidade. Hoje é muito comum você ir numa indústria brasileira perguntar se ele tem o ISO 9001, se ele tem o ISO 14000, significa que os processos dele são bem desenhados e essa certificação também tem uma validade lá fora. Ou seja, tipo exportação é você fazer um controle de qualidade rígidos. Alguns compradores lá fora, inclusive, por exemplo, na área de compensados, MDF, que o Brasil é um grande exportador, principalmente o Paraná, existem empresas de inspeção de qualidade. SGS, você tem a Intertec, você tem a M-Specs, são empresas que ela vem na sua empresa fazer a inspeção daquele lote que vai ser exportado para que ele seja classificado como tipo exportação e assim a operação possa ser realizada. Da mesma maneira, quando você encontra no supermercado algum produto chamado tipo exportação, você pode ter certeza que a qualidade é excepcional. Por isso que também tem muitos brasileiros que reclamam de que o melhor do Brasil vai para fora e o que não é tão legal acaba ficando no mercado interno. O Kleber, mas isso também não tem a ver com a questão assim de você pesquisar o perfil do mercado que você quer atingir? Porque, por exemplo, o tamanho do abacate. De repente isso é interessante para o mercado americano, mas para o indiano a dimensão seja diferente. Não sei, estou fazendo uma suposição. Como que eu defino e como que eu faço para atingir determinados mercados? Muito boa a sua pergunta. Como que você vai conseguir ingressar em outro mercado? Aí eu digo para você, como que você entra em outro mercado aqui no Brasil? Você é uma indústria aqui no Paraná, como que você entra no mercado, por exemplo, da Bahia, no mercado de Pernambuco? Existem várias opções. Quais são elas? Através de um distribuidor, através de uma rede varejista, através de você ter um representante comercial. Então, da mesma maneira, você tem um produto que você quer entrar no mercado, por exemplo, americano. Você pode fazer uma parceria com algum importador distribuidor lá dos Estados Unidos. Você pode entrar em alguma rede, algum comércio varejista lá, você tem o Home Depot, você tem várias redes varejistas muito grandes lá que compram muitos produtos. Você pode ter um representante comercial lá, que vai ser quem vai lá negociar, tirar o pedido, que vai receber um comissionamento, nós chamamos de agente. Você pode ter um próprio trader, que é alguém que conhece muito do lado do mercado lá fora, que ele já tem uma rede de contatos e ele conhece muito do seu segmento. Ou seja, para você entrar em outro mercado, é muito parecido com o mercado interno. E a partir disso, quando você começa a ter acesso a esse outro mercado, acesso às informações, você vai entender qual que é o tipo de certificação exigida para que o seu produto possa ingressar neste país, se existe algum tipo de qualidade específica que você deve cumprir, algum outro tipo de documento também. É um mercado bastante exigente, principalmente com produtos alimentícios, tudo, né? Quando você lida com, por exemplo, Israel, o próprio Oriente Médio, nós dizemos muito aqui, por exemplo, sobre a certificação halal, principalmente aí quando você trabalha com frangos, com carnes, com suínos, aonde você tem que ter a certificação específica exigida por esses países para que eles possam comprar de você e daí com essa certificação o seu produto vai ingressar nesses mercados. Me permitam, Dani, aí você tem o frigorífico certificado, o abatedouro, não é o país, é o frigorífico, o abatedouro, o produtor, então... É porque às vezes falam assim, a carne brasileira
Sim, não, a carne brasileira é ótima, é um padrão genérico, mas como o Kleber estava falando, se você vai exportar carne para um país muçulmano, tem todo um rito de abate do gado, que é a certificação halal, o abate do frango, aquela orientação do bicho estar virado para a Meca. Então, vem alguém lá do próprio país, certifica a mesma coisa que, por exemplo, o nosso Inmetro exige que haja uma certificação de qualidade do pneu. Ah, mas nós queremos produzir pneu na China. Então, vai os técnicos daqui, lá na China, certificar a linha de montagem. E daí, quando você compra um pneu, se você tiver essa curiosidade, veja um dia no pneu que vai ter em alto relevo, já gravado na borracha, né? Vem lá, Inmetro, certificado pelo Inmetro, tal. Se o pneu vier da Coreia, ou da China, ou de terceiro país, ele também vem dessa maneira certificado pelo Inmetro, ou seja, para rodar aqui. Então, a gente tem normas de pneus que não precisam, para o pneu rodar aqui, pode ser certificado lá na indústria de origem, seja Coreia, Japão, então, China. Na verdade, é muito mais até uma questão de estratégia, né? Você pesquisar o mercado que você quer entrar. Porque, por exemplo, uma coisa que é importante para o mercado israelita não é para, né? Sim, claro. Por isso que eu sempre comento, Dani e Lenísio, sobre por que não você começar pela América do Sul. Se você sabe, por exemplo, nós temos um cliente aqui em Piais que ele fabrica arquivos, aqueles arquivos de metal. Então ele vende muito para o Paraguai, para o Uruguai, para a Bolívia. No Brasil, a venda está cada vez menor porque nós estamos muito informatizados. Só que esses países ainda estão defasados. Por exemplo, se a gente pensar no mercado africano, que é um mercado gigantesco, mais de 50 países, será que esses arquivos não são viáveis para esses países? Gente, permita-me uma interrupção só para não esquecer o exemplo. Vamos pegar o exemplo que aqui Curitiba é crítico, transporte coletivo, né? Os ônibus, por contrato, né, a prefeitura exige que a cada 10 anos os ônibus sejam retirados de circulação. Ou seja, um ônibus aqui não pode rodar com mais de 10 anos. Mas esses ônibus são exportados, podem ser exportados, como o Kleber acabou de falar, para Angola, e não só para Angola, aqui para a América do Sul, Equador, Peru. Então, por quê? Porque o ônibus não serve para nós dentro da regulamentação nossa, dentro do Brasil. Mas se o ônibus tem vida útil ainda de, às vezes, mais 10, 20, 30 anos, que nós sabemos que os veículos pesados, eles, dependendo da manutenção, eles têm vida útil de 20, 30 anos, então esses ônibus não rodam aqui por uma questão de normatização nossa, mas eles podem ser exportados para um país, por exemplo, qualquer país da África, ou mesmo aqui para os nossos vizinhos da América Latina. O número de oportunidades é muito grande, né, Lenísio? Sim. Eu costumo dizer, por exemplo, que o brasileiro ele tem como hábito, quando ele quer exportar, o primeiro mercado que ele quer entrar é o mercado americano, que é o mercado mais exigente que nós temos. Mas por que não, por exemplo, nós entrarmos no mercado africano, onde eles já têm esse relacionamento com o Brasil, onde eles já vêm buscar os produtos brasileiros, né? Daí a gente pode entrar até, por exemplo, no tema de infraestrutura. Nós temos aqui o TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá, que hoje está com uma gestão de uma empresa chinesa, onde eles detêm 60 terminais no mundo inteiro. Nós temos também aqui o Multilog, que tem um novo Porto Seco, que eles fizeram um investimento aqui em São José dos Pinhais e também aqui no próprio SIC. Nós temos aí o aeroporto Afonso Pena, que é onde tem a concessão ali do terminal de cargas da própria Paclog, assim como também nós temos a Fronteira e Cascavel, nós temos outros Porto Seco. Ou seja, todas essas empresas, quando você conversa com eles estão fazendo investimentos consideráveis. Sim. Né? Eu gosto de citar como exemplo um investimento que o TCP fez recentemente de um novo berço de atracação, onde a gente escoa esses automóveis produzidos na região metropolitana de Curitiba pelo próprio TCP. Né? Nós temos também aí, por exemplo, hoje a linha férrea, ela chega e ela entra dentro do próprio TCP, onde existe uma tenda lá, que é um armazém, para receber toda a mercadoria pela linha férrea, colocar no container, lacrar e despachar esse produto para fora. Então nós temos aí, por exemplo, clientes que trabalham com exportação de café, como nós já citamos aqui hoje, que ele manda lá de Cambé até Paranaguá por trem, aonde chega lá e consegue fazer essa estufagem aí no container e despachar. Então, assim, o processo logístico também é muito mais barato. Nós temos muito mais barato e nós temos uma infraestrutura preparada. Né? Quando você conversa, por exemplo, com essas empresas que eu acabei citando, eles já enxergam uma demanda crescente orgânica. Independente se o governo federal e estadual vai estar injetando
capital nisso e fazendo investimento para nós nos tornarmos mais exportadores, independente disso, o próprio mercado já reage dessa maneira. Então, ou seja, se nós temos o quê? Uma infraestrutura sendo desenvolvida, também cabe aqui dizer sobre o Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, que vem fazendo aí, acabando muitas obras que estavam paradas, licitando muitos terminais aí portuários que estavam aí na mão da gestão pública. Então você vê que tem um investimento totalmente voltado para exportarmos mais, para importarmos matéria-prima, para importarmos aí máquinas e equipamentos, melhorarmos a nossa produção e exportar os produtos brasileiros, gerar riqueza, gerar empregos e a gente aí poder voltar a ser um país exportador de produtos acabados, porque produtos alimentícios agropecuários nós já somos bem conhecidos.